Oi, oi! Meu nome é Mariana e bem-vindo a esse vídeo que vai ser um pouco diferente do que normalmente eu faço. Eu estava vagando pela internet quando vi esse post aqui que falava que estava nascendo uma nova adaptação da inteligência artificial totalmente focada na produção de mangá. Então estamos aqui para testar essa nova IA, o Comic Copilot. Eu acho que é assim que chama. Lançado nesse mês de maio de 2023, Comic Copilot é uma adaptação do ChatGPT 4 focado em criação de mangá. Acho que já sabem o que é o ChatGPT, então não vou entrar em detalhes sobre ele. Mas sobre esse Comic Copilot que foi adaptado com a ajuda de alguns editores de mangá, eles explicam aqui nessa página que a ideia é facilitar a vida de todos os autores de mangás, melhorando as falas, dando ideias de temas, títulos, nomes de personagens, nomes de golpes e de objetos. Tem também para pedir que a inteligência artificial nos dê incentivos para produzir ou apenas conversar sobre mangá. E por final, podemos pedir opiniões e feedbacks de supostos leitores. Eu testei algumas vezes e foi muito legal as respostas que recebi. Então decidi trazer aqui para mostrar para você também. O Komikopa, que é a abreviação do nome dessa IA, estava funcionando apenas em japonês e inglês no começo. Então digamos que o vídeo vai estar escrito todo em japonês, mas não se preocupem que apesar de eu não manjar muito de tradução, eu traduzi para o português tudo que foi falado aqui. Então, bora lá! Voltando para a página inicial, aqui vou te mostrar as opções que essa IA nos dá. Aqui na lateral temos as opções que são as seguintes: criação de tema, criação de título, nome de personagem, nome de golpes, nome de objetos, melhora de falas, ouvir opiniões, receber feedbacks, receber incentivos e apenas conversar. E vamos começar pelo tema de histórias. Quando você entra aqui, a IA pergunta qual assunto seria do seu interesse, dando várias opções de ideias como ação, música, rivais, companheiros e assim em diante. E claro, você pode também colocar algum tema aqui, digitando mesmo. Para fazer uma demonstração, eu decidi escolher esse tema aqui, que é a viagem no tempo. Mas para não ficar muito abrangente, eu decidi detalhar um pouco mais a ideia, escrevendo aqui que eu quero uma história de conexão entre duas pessoas que vivem em tempos diferentes. Assim que eu enviei, ela começou a escrever, mas como é uma IA recente, ela vai demorar um pouquinho ainda para terminar de escrever tudo. Tudo escrito, e vamos ver quais as ideias. Normalmente, o Komikopa dá 5 sugestões. Aqui a primeira sugestão é Time Cross Love, um romance onde duas pessoas que vivem em tempos diferentes viajam no tempo e se tornam amigos e acabam se apaixonando. A segunda ideia é Conectando a Linha do Tempo, uma história onde duas pessoas que viajam no tempo através de um artefato antigo para resolver os mistérios de cada era. Seria uma aventura misteriosa. A terceira ideia é a Cápsula do Tempo, sobre duas pessoas que vivem em tempos diferentes que trocam mensagens através de uma cápsula do tempo, o que faz os dois crescerem juntos apesar da distância do tempo. A quarta é o Bastão que Transpassa o Tempo, uma história de aventura e ação onde os dois personagens viajam no passado, presente e futuro, lutando para a humanidade não entrar em extinção. E a última e quinta ideia é Chrono Switch, uma história onde duas pessoas de tempos diferentes trocam experiências e criam um laço através de uma troca de mensagem em um caderno. Dá pra ver que as ideias são muito legais. E quando ele termina de dar a ideia, você tem algumas opções aqui embaixo. Aqui praticamente é: quero uma outra versão, me conta a sinopse, me conta toda a história, me conta sobre os personagens, continue, dê uma resumida, dá uma modificada e achei mais ou menos.
Aqui eu apertei para saber mais sobre os personagens, para ver o que a Comicopá vai me dar. E vamos aguardar mais um pouquinho. E aqui temos os personagens da primeira ideia da história, que é o romance Time Cross Love. O protagonista A é um jovem que vive no passado, sincero e com forte senso de justiça, que não consegue deixar de ajudar as pessoas. Tem o poder de viajar no tempo, mas a razão disso vai ser descoberta na história. Segundo personagem é o protagonista B, um jovem que é curioso, corajoso e adora um mundo misterioso. A visão dele vai mudar quando conhecer o protagonista A. O terceiro personagem, eu não sei como explicar o que é. Seria talvez um personagem místico que conectaria os dois, dando assistência ao mesmo tempo que controla o destino deles. Fiquei um pouco com dúvida desse personagem. O quarto são amigos de ambos protagonistas, que vão crescer juntos na história, ajudando os dois a lidarem com os problemas. Com a viagem do tempo dos protagonistas, eles vão aprender a mudar suas crenças e pensamentos. E claro, por último, não poderia faltar rivais. São os personagens importantes que vão mudar o rumo dos dois protagonistas. Não poderia faltar alguns empecilhos para o romance. Aqui no final, ele diz que fez esses personagens baseados na primeira opção, mas também que a ideia desses personagens podem ser aplicadas em outras histórias também. E pede para dar mais detalhes caso queira fazer alguma alteração ou adicionar alguma informação. Como não tenho mais algo a acrescentar nessa parte, agora eu vou pedir para o Comicopá me dar o resumo da história completa. A história foi separada em Kishou Tenketsu, que é a base de criação de história do Japão, e ele já começou a descrever do começo ao fim dessa história. Enquanto ele vai escrevendo, não vai esquecendo de se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho para os novos vídeos. Se quiserem, eu posso trazer um vídeo falando sobre essa base do Kishou Tenketsu e uma outra que eu gosto muito também de usar nas minhas histórias. Comenta aqui embaixo se você tiver interesse. Acho que já deu tempo de ficar pronto. Então bora para a história do começo ao fim. O começo é quando os dois personagens vão perceber a existência um do outro e que têm o poder de viajar no tempo. No começo eles se estranham, mas aos poucos vão criando uma amizade, trocando as ideias de cada um do seu tempo. O desenvolvimento seria que eles iriam ficar indo e voltando, resolvendo alguns problemas que encontram em cada era que estão. Isso vai criar um laço entre os dois personagens, e a viagem do tempo deles vai influenciar as ideias e crenças dos amigos também. A mudança da história vai ser que eles vão descobrir que um mistério que existe no passado pode colocar o futuro em perigo, e isso vai afetar o romance. Os dois vão se unir para lidar com esse perigo, para salvar o passado e o futuro. E a conclusão seria que eles vão resolver a situação, mas descobrem que o poder de viajar no tempo tem um limite. Assim, fazendo com que tenha que se separar, mas o laço deles vai ser tão forte, o que vai possibilitar um reencontro lá na frente, onde os dois têm um final feliz. Eu não sei se sentiu, mas fala se essa história não parece um Your Name da vida. A única diferença é que eles não entram um no corpo do outro. Para finalizar, tem uma nota falando que isso é uma ideia base, e o que vai fazer a história ficar mais interessante vai ser dar mais detalhes e dar mais profundidade na relação dos personagens. E depois ele pede mais detalhes que você quer adicionar nessa história. Mas eu vou deixar por aqui e pedir a sinopse dessa história. E aqui ele me deu uma abreviação da história que conta a mesma coisa. Pegando essa sinopse, vamos ir para outra parte dessa IA, que é pedir opinião da história. E com certeza essa é a parte que eu mais curti do Comicopá. Depois de esperar escrever tudo, vamos ver qual é a opinião dessa história. A primeira coisa que é analisada
essa é a ideia da história tem um diferencial. Aqui recebemos 3 estrelas e já fala que romance com viagem no tempo é interessante. Mas como viagem no tempo é um tema muito comum, seria bom ter uma nova visão sobre. O ponto de melhoria seria como iria se desenvolver a amizade e o romance dos dois durante a viagem do tempo. O ponto legal é a parte da viagem do tempo, o que faria o leitor curtir bastante a ideia. E por fim, ele dá um incentivo para continuar tendo novas ideias. Em seguida, a opinião é sobre os protagonistas. Aqui recebemos 4 estrelas, falando que está interessado na interação do personagem A com o personagem B. Gostaria de conhecer mais sobre os personagens, e o ponto para a melhoria seria criar mais profundidade neles, para os leitores se apegarem mais. O melhor ponto é o romance dos 2 personagens, que é do passado e do futuro, o que vai fazer os leitores ficarem apaixonados por eles. E encerra com incentivo para trazer mais os pontos interessantes dos personagens. E por último, se o mundo é lógico ou não. Aqui temos 3 estrelas. E ele fala que a ideia de viagem no tempo abriria um bom universo. Mas com certeza vai precisar de uma boa explicação para o poder de viagem do tempo. Seria detalhar como conseguiu o poder e quais os limites dele, dando mais detalhes de como funciona também. O ponto positivo é que a diferença do passado e futuro criaria uma diferença legal nesse plot. E essa sinopse recebeu a nota de 75 de 100. É uma história muito linda que vai ter romance com despedidas e reencontros. A melhoria seria o poder de viagem no tempo e melhorar a ideia dos personagens para fazer com que o leitor entenda e fique encantado com a história. E no final pede mais detalhes sobre o poder de viagem no tempo e sobre quais seriam os problemas que a viagem causaria para poder dar mais dicas de melhoria. E sério, eu achei essa função aqui muito boa, porque você não vai se perder no que fazer. Quanto mais detalhes você vai dando, mais coisas a IA vai pedindo. Você praticamente tem um guia de como ir aprofundando o mundo dessa história, assim como todos os acontecimentos. Agora, se quiser saber sobre quais opiniões você receberia de um leitor, aqui vamos colar a mesma sinopse na aba de feedbacks. O Comicopá vai nos dar os comentários de 3 leitores fictícios. A primeira é uma Gyaru, que é uma daquelas garotas que gostam de se enfeitar bastante. Ela comentou que se emocionou demais e que ama o gênero de viagem no tempo. A despedida foi cheia de lágrimas e o reencontro foi de deixar o coração quentinho. Ela com certeza recomendaria a nossa história. A segunda é uma garota do ginásio. Seria mais ou menos de 12 a 15 anos. Ela diz que amou e ficou totalmente imersiva na imagem dos personagens, que eles foram se adaptando à era de cada um. Ela se sentiu encorajada ao ver os personagens lutando com as dificuldades. E o terceiro foi a surpresa. Esse leitor é o Napoleão Bonaparte. Gente, não me pergunte como, só sei que eu achei engraçado demais essa terceira pessoa que eles escolheram para dar opinião. Ele comentou que a história é sobre amizade e romance que é desenvolvida durante uma viagem no tempo, que ficou emocionado com os 2 personagens que têm que lidar com o perigo, que tem a ver com o destino deles, que o final seria de deixar muitos emocionados com a despedida e o reencontro no futuro. E no final, uma pergunta para saber se você quer ouvir mais opiniões. Então você pode colocar aqui se quer mais ou se quer de alguém específico. Para finalizar, eu pensei em tentar ver qual tipo de sugestão ele daria de outros nomes para essa história. Então eu entrei na aba de títulos e escrevi que seria uma história de romance e viagem no tempo, e claro, adicionei o título que ele tinha me dado antes. 2 pessoas que são de tempos diferentes, que vão desenvolver uma amizade e se apaixonar. Me dê mais ideias de títulos. E aqui tivemos as primeiras 10 ideias.
E posso ser sincera? Eu achei que essa parte ainda está bem fraquinha. Eu não curti as ideias que foram sugeridas. Então eu decidi que queria um título mais misterioso. E aqui, até que eu gostei de uns. Mas aí eu decidi que eu queria testar títulos em inglês. Como achei muito longo, pedi para encurtar os títulos. E por fim, eu escrevi em inglês qual título que seria o mais recomendado. Aqui eu pensei em testar para ver se responderia em inglês. Depois eu pedi para ele traduzir para o japonês de novo. E assim temos o título que ele me recomendou, que é o Time Crossed. Eu até que gostei da sugestão do Komikopa. Mas agora que temos um título, eu quero nome de personagens. Então vamos para a aba de nomes de personagens. E dando ordem em inglês, eu pedi primeiro nome de personagem femininas, que eu gostei das opções. E depois de garotos, que eu também gostei. A aba de nomes de personagens é muito bom na minha opinião. Bem, acho que o vídeo já está ficando enorme, então vou parando por aqui. Na minha opinião, foi até boa essa criação porque me deu bastante ideias de como melhorar as histórias. E apesar de dar muitas ideias, deu pra ver que a maior parte, quem tem que resolver as questões, é a nossa mente criativa. Sinceramente, eu teria que ficar algum tempo pensando sobre quais seriam esses problemas que os personagens dessa história iriam enfrentar. Mas que deu uma boa inspirada aqui para criar histórias, com certeza deu. E nesse final de vídeo, eu vim mostrar que tem sim agora a versão em português. Eu não testei em todas as abas, mas pelo menos aqui no tema, eu testei escolhendo um dos ícones de tema para depois que o Komikopa escreveu tudo, eu pedi para traduzir em português. No título também consegui a mesma coisa, então se você gosta de criar histórias e quer ver opiniões, criar título, nome de personagem, acho que o Komikopa pode te ajudar bastante. Vou deixar o link aqui na descrição. E pensar que eu tive o maior trabalho para traduzir esse vídeo. Mas ok, vai. Valeu o esforço. Eu gostei da sugestão que gravei, então não quis regravar uma nova versão. Só tomem cuidado. O Comic Copilot é uma IA aberta, então não salva os resultados que foram criados. Então se quiser salvar alguma informação para ir para outra aba, não esqueça de copiar o texto em outro lugar para depois colar de novo. E tem também outra questão que os criadores dessa adaptação já avisaram que muita coisa foi baseada nos mangás de sucesso, então pode ser que uma outra informação fique idêntica a uma obra existente. Então cuidado com os direitos autorais. Não é à toa que eu achei bem parecido com Your Name. Eu recomendaria pegar a ideia que foi sugerida e depois dar umas pitadas de mudança ao seu gosto. Mas o que você achou dessa adaptação do ChatGPT para a criação de mangá? Me conta aqui nos comentários e se você curtiu essa dica, não esquece de deixar um like. Só digo uma coisa, essa evolução das inteligências artificiais é assustador. Mas se ele vai dar alguma ajuda, por que não usar? Eu com certeza vou usar um pouquinho para minhas histórias. Espero que tenha gostado desse vídeo e semana que vem voltamos com os desenhos.